Oi, eu sou o Fábio. Eu sou a Larissa. Esse é o Coisas de TV, o canal que está muito feliz de poder voltar para o ano de 2004. Sim, finalmente veio aí, apesar de eu não estar com a minha camiseta da Vagabanda, porque eu esqueci, mas a Globo finalmente disponibilizou a Malhação 2004 no catálogo do Globoplay. Sim, isso é uma temporada muito icônica. Se a gente fizesse um vídeo sobre temporadas icônicas de Malhação, a temporada Vagabanda estaria lá. Porque ela não foi só um negócio que atraiu os jovens de sua época, e não. Ela moldou toda uma geração. Sim, é a Malhação que marcou ali a Malhação anos 2000, né? Sim. E pra isso, para comemorar essa chegada, a gente resolveu fazer um vídeo sobre a novela, mas não falando só a sinopse. O nosso objetivo aqui é te convencer a você dar uma chance para essa temporada antiga de Malhação, porque ela é realmente boa. Sim, então 5 razões de por que a Malhação Vagabanda deu tão certo. Quando? Logo depois da vinheta. A Malhação Vagabanda, ela foi exibida originalmente em 2004 e conta uma história... Vou te surpreender agora, Larissa. Mas conta uma história de amor entre dois alunos da escola. São eles a Letícia, a personagem da Juliana Didoni, e o Gustavo, que é o personagem do Guilherme Berenger. O Gustavo é aquela coisa meio bad boy e ele é culpado pelo acidente que acontece no estaleiro, que faz com que o Fabrício, que é o personagem do Pedro Nercessian, ele entre em coma. Por causa dessa situação toda, ele vai fazer trabalho voluntário lá no Amparo Social, que é onde ele vai e conhece a Letícia. Que é justamente onde ela, presta seu trabalho social, porque é uma mocinha muito ligada a causas sociais e etc. A história é aquela história clássica, né? No começo eles se odeiam, porque o Gustavo é mó bad boy playboy, a Letícia já vem de um outro contexto, é mais boazinha, etc. Mas depois eles se apaixonam, né? Que surpresa. Olha só que coisa. Só que outra surpresa é que, como todo casal de Malhação, eles passam por vários empecilhos. E o empecilho da vez é quem? Natasha, né? Que é a Marjorie este ano. Você tá me dizendo que tem um triângulo amoroso nessa temporada? Tem um triângulo amoroso. Revoluções. E a Natasha é quem? Ex-namorada do Gustavo, né? E ela vai tentar fazer o quê? Separar a todo custo o casal, né? Até aí é uma malhação clássica, né? Clássica. Além disso, a Natasha e o Gustavo formam com o Catraca, que é o João Velho, a famosa o quê? A Vagabanda. E nessa época a Malhação se passa no múltipla escolha, né? Colégio onde eles juntam muitas confusões, clima de paquera, e também adquirem muitas experiências e conhecimento e aulas e etc. Essa época da Malhação múltipla escolha ficou muito marcada porque eu acho que, além de tudo, tinha muito a ver com a nossa realidade, né? Eu também tava no colégio quando eu assistia, etc. Eu tava um pouquinho mais velho, já tinha passado um pouco, mas é igual que a gente falou, né? Que a malhação que a gente se relaciona é a malhação que a gente fazia parte do público-alvo, né? Que a gente tava lá assistindo, tava vivendo as coisas na escola e via as coisas de uma escola na novela, né? Porque é um momento muito delicado da gente, é um momento que a gente tá muito incerto, a gente não sabe muito o que fazer da vida. Eu acho que escolher a profissão, principalmente, é uma das tarefas mais complicadas. Eu mesma tinha muita dúvida, fiz muito teste vocacional no colégio. Mas sabe quem que pode te ajudar? Quem? A EBAC, que é a Escola Britânica de Artes Criativas e Tecnologia, que tá patrocinando o EBA na semana de hoje. E é uma instituição de ensino que oferece assim, diversos cursos, além de uma plataforma própria. Sim, são mais de 60 mil alunos nos 150 cursos que vão de design, arquitetura, marketing, audiovisual, sound design e por aí vai. Tem cursos para todos os tipos de perfil e com certeza você vai se identificar com algum deles. Se você for assim, mais da música, tipo Natasha, Gustavo, você pode, por exemplo, apostar num curso de sound design, que aí você pode aprender a fazer trilha para novela, filme, publicidade e muito mais. Agora, se você for mais ou menos na linha da Letícia, né, você gosta dessas coisas de artes manuais e tudo mais, você pode ir para um curso de marketing digital. E aí você pode cuidar de sua própria marca e talvez vender suas coisas não só para os seus amigos, mas para um público muito maior. Hoje a gente sabe que é muito mais fácil de achar tutorial na internet do que era, né, em 2004. Mas a EBAC vai muito além dos tutoriais, porque além das palestras gravadas, tem atividade online, tem lição de casa, e você aprende também com professores super qualificados, né, e que entendem do mercado. Para completar, no fim do seu curso, você tem um projeto profissional autoral no seu portfólio. Olha, só falta uma rodada de suco aí para completar o pacote.
Mas se você usar o nosso cupom, que é TV200, que inclusive tá aparecendo aqui na tela, tá na descrição e tá em todos os cantos, você ganha R$200 de desconto no curso que você escolher. O link com mais informações e o nosso cupom de novo vai estar na descrição e no comentário fixado. Corre pra aproveitar isso. Dá uma olhada lá que é bem legal. Bom, já que a gente falou que essa malhação ficou marcada porque ela conversava bem com a nossa realidade, o primeiro item que eu acho que fala de por que a Malhação Vagabanda fez tanto sucesso é justamente esse. Ela falava sobre assuntos de interesse dos adolescentes. Ah, mas toda malhação não faz isso? Mais ou menos, né? Você teve o quê? A malhação... A gente tem uma malhação que abordaram a situação dos jovens que cheiravam cola de navio, né? Verniz de barco. Verniz de barco, Você consegue se identificar com isso? Eu acho que não, né? Apesar de uma coisa ou outra não fazer parte da nossa realidade, porque, né, sei lá, você pode não se identificar com a gincana da reciclagem da Letícia, umas paradas dessa. A trama, ela se passava no colégio. Tinha tantos personagens mais certinhos, assim, né, ali. Tanto Letícia, Aline e tal, como personagens mais rebeldes, que aí é Catraca, Gustavo, né, a própria Natasha. Tem uma família rica, que é a família do Gustavo, mas também tem uma família mais pobre, que vem de uma outra realidade, que é a família da Letícia. Os pais do Gustavo, em uma dada hora, eles se separam, então mostra essa realidade de como que é ser adolescente e ter que lidar com o divórcio dos pais, que às vezes não é uma situação tão fácil. E além disso, você tem os conflitos normais, né, dessa época da vida, que é o quê? Ah, não posso ir numa festa porque tem que entregar o trabalho de geografia. Me apaixonei por uma pessoa que não tá muito afim de mim e na verdade tá afim de outra pessoa. Enfim, essas situações ali de colégio, de rodada de suco. Bom, rodada de suco talvez você, né, não se identifique muito, mas tem outros assuntos ali abordados que com certeza faziam parte da nossa vida. Sim. E assim, num geral, né, a Malhação Vagabanda, ela falava de adolescente para adolescente, então ela gerava, que é muito importante numa novela, que é identificação. Sim, acho que a única coisa que não se identificava tanto é o fato do Kiko ter ficado 6 anos matriculado naquele múltipla escolha. Sim. Ele repetiu todos os anos do ensino médio e às vezes ainda voltava pra falar, não, eu quero fazer de novo. E eu pensando... Sim, lembra quando ele voltou porque, tipo, ele não passou na faculdade, ele não passou no vestibular e falou, eu queria ficar mais um ano aqui. Aí foi a justificativa de Kiko para continuar na novela. Solteiristas já largaram a mão, né? Deixa o menino bonito aí, né? Ele quer trabalhar mais um ano, deixa ele aí. Não adianta só você se identificar com as histórias desses personagens, porque isso não sustenta história. Porque se os personagens forem chatos, você tá lá pouco se importando pra aquilo. Mas Malhação 2004, Malhação Vagabanda, tinha personagens carismáticos. A Letícia não é exatamente a mocinha mais divertida que já passou pela Malhação, mas ela era uma personagem legal. E tinha um núcleo da Vagabanda pra compensar, porque normalmente os mocinhos de Malhação eram todos muito corretos. Sim. E aí, no Gustavo, começou aí uma coisa de... Ele já era mais bad boy. Ele era meio anti-herói, né? Meio menino... Era um negócio que tava tendo um pouco diferente. Porque a temporada anterior, por exemplo, o galã era o Sérgio Maroni, um rapaz de 2,5 metros de altura lá, que era super boa praça, inteligente, atlético e tudo mais, sabe? Agora a gente tem uma coisa mais controversa. É que tava na moda também. Tinha muito... aquele filme 10 Coisas que Eu Odeio em Você. Tava meio na moda o anti-herói. E ainda pra ajudar, os personagens secundários eram muito bons. Aí quando às vezes o núcleo principal tava meio chatão lá, tava acontecendo uma coisa meio desinteressante, aí entrava uma Miyuki, entrava um Cabeção, entrava um Rafa. E você acompanhava essas coisas lá de outros jovens, de outras vivências, outros tipos de história. Uma República do Vinícius, né? Uma coisa ali. Uma Drica, que ainda tinha Drica nessa época. Sim. E eram personagens que faziam você sentir coisas. Ou você gostava ou você odiava. Não tinha aquele personagem que era meio, não sei o que, tanto faz. Isso eu acho que era muito legal. Não é toda malhação, não. Tem muita malhação que teve que ser zero se importava com as pessoas. E outra coisa que é importante, né, numa novela, é que a Vagabanda, ela tem muitos núcleos, como a gente já falou aqui dos personagens, ela também tem núcleos secundários que vale a pena acompanhar, né? Porque a novela andava naquela história, tipo, mini histórias que acontecem enquanto a história principal está acontecendo. Que é uma coisa que a Malhação tenta fazer até hoje. A Rosane Svartman usa muito. Usa, por exemplo, em Vai na Fé tinha isso, né? Pequenas historinhas que vão se fechando enquanto a história principal está acontecendo. Não dá pra sustentar uma história inteira só contando o caso principal, o triângulo amoroso principal. Você tem que ter outra coisinha lá pra enrolar a gente.
Exatamente. Aí tem, por exemplo, sei lá, tinha umas coisas que eu achava muito divertidas, tipo, ou quando as meninas se obcecam por um personagem que se chama TDB, que é um gato lá do colégio, aí elas falam, ai, quem que é ele? É o TDB, por quê? Tudo de bom. E aí elas fazem, e aí depois ele descobre, colocaram nele esse apelido, aí tipo, é toda uma coisa, né? Tipo, meio amor platônico, né? Tem o romance da Miyuki com o Cabeção, que eu acho que todo mundo se engajou muito, porque acabou virando, né, um casal bem shippável, para além, né, do casal principal ali. A Miyuki era um sucesso, né? Ela tava até na capa do CD. Muito, porque ela era, tipo, a personagem que se veste diferente, que é mais moderna, que eu acho que talvez faltasse em Malhação pro jovem, que era mais alternativo, né? Aí você tem a Aline e o Fabrício, que também foi um casal que engajou depois de um tempo. A questão toda com os pais do Gustavo, que foi uma separação difícil. Então, assim, nem o núcleo adulto, que às vezes é o mais chatão da Malhação, não era de todo chato. Então, assim, mesmo que a história do núcleo principal tivesse, será que a Natasha vai separar de novo a Letícia do Gustavo? Acho que você tinha outras coisas pra se divertir. Até o núcleo dos professores, que eu lembro que teve uma história do maníaco da tesoura, e começaram a achar que o Dalton Vig, que era personagem, também era professor, era um maníaco da tesoura. Tinha umas tramas meio absurdas, mas meio divertidas. Então eu acho que ela pegava muito nisso também. E Malhação, que é Malhação, tem que ter merchan social, tem que debater com jovens sobre assuntos. E essa Malhação trouxe muitas dessas coisas para serem debatidas aí com o pessoal que estava assistindo na Globo. Como, por exemplo, a própria Miss Gari, que, aliás, acho que a gente acabou não falando, né? A gente chama a Letícia sempre de Miss Gari, porque esse era o apelido que a Natasha chamava a Letícia. E o mais genial é que, assim, porque a Letícia no começo ela fazia, se não me engano, eram bolsas ela fazia vários artesanatos com material reciclável, né? Tipo, com sucata, meio experiência do dia da Eliana. E ela fazia umas bolsas, tipo, com filtro de papel, de café, etc, reaproveitamento. E aí a Natasha botou nela o apelido de Miss Gari. E aí, a gente achava que era uma coisa meio que assim, não, ela só chamava. Mas não, tem um dia que a Letícia chega na escola e tem uma foto dela com uma faixa escrito Miss Gari. Porque ela também resolve, né, fazer lá a gincana da reciclagem, Sim. Não sei o quê. Então, assim, de fato é um apelido que existia na história e que tem até um contexto pra acontecer e tal. E aí a gente acabou até apelidando. Ó a importância dessa Malhação. Um apelido da história acabou sendo um apelido que a gente dá pra todo um arquétipo de personagem, que é aquela personagem Exato. toda engajadona, mas que acaba sendo chata. Enfim, são os personagens Miss Gari. Então, anote isso aí no seu caderninho de termos de noveleiro. E aí, discutiu, claro, a respeito de reciclagem, que é uma coisa importante e tudo mais. Só que essa temporada também trouxe o assunto de... Tinha um casal interracial, então começou a debater um pouco sobre a questão do racismo, a questão racial, que não era tão debatida assim na Malhação, sabe? Tinha uma ou outra coisa lá que acontecia, mas nunca era tão aprofundado assim. E eu acho que uma das coisas que essa temporada melhor abordou foi a questão do bullying. Porque logo no primeiro capítulo, quando acontece todo o negócio do estaleiro, o rapaz lá, ele tá meio que tentando se enturmar com o pessoal da vagabanda, e eles começam a praticar bullying com ele, deixam ele lá só de cueca, aí ele cai lá no negócio do estaleiro. Que não é aquela coisa, bullying é só uma gracinha, uma brincadeira. Não, pode, se for levado a consequências muito graves, pode ser um acidente sério. Ou depois tem um outro arco de bullying também, de um menino que sofria de asma, que também, aí a Letícia é essa personagem um pouco que na época a gente achava muito chata, mas ela tem seus momentos bons também. Que é ela que fala, gente, vocês estão fazendo, é muito pesado, não pode, não sei o quê. E aí vai mostrando, né, alguma coisa meio da saúde mental dele, como que a coisa vai evoluindo e tal. Então ela não é, né, assim, nem muito... Não tem tanto de serviço, mas ela também não é feita de um jeito chato, né? Não é uma palestrinha essa temporada. Então eu acho que é bem colocado dentro da novela. Isso era difícil de fazer. E outro grande acerto da Malhação, talvez um dos grandes principais motivos, acho que, da novela ter dado certo, que é triângulo amoroso que desperta a atenção do público, né? Porque se tem uma coisa que fã de novela gosta e de fã de Malhação, então, muito mais, é shippar casal, né? Se tem shippar casal e se tem vilã debochada ainda, se junta as duas coisas, não tem como não dar certo. Não tem como não dar certo em novela normal, não tem como dar certo em Malhação. Porque assim, ou você torcia pela Miss Gari com o Gustavo, que na minha época era menos, mas eu acho que teve uma revisão um pouco histórica, e pode ser que quem assiste hoje em dia torça mais pra eles do que a gente torcia na época. É possível.
Eu acho que sim, porque depois quando eu assisti da segunda vez, eu já dei uma passada de pano pra Letícia, porque eu acho que a Natália é ótima. A Natasha dava uma pesada no clima, acho que meio absurda às vezes, assim. Por exemplo, tem um dia que ela vai lá e simplesmente esconde fichas de inscrição pra ONG, sabe? Só pra fazer mal pra Letícia. Só coisa básica, né? Sabe? Ela é uma vilãzona bem pesada. Mas assim, ou você quer muito que eles se separem e torce muito pela Natasha, porque você acha a Miss Gary uma chata e etc. Então assim, indiferente você não fica, né? E além disso, a Letícia e a Natasha, elas têm embates épicos, elas têm barracos assim memoráveis, coisa tipo de briga no chão e tal. Tem grandes armações, umas coisas que você fica, cara, como é que a Natasha vai fazer uma parada dessa com a Letícia e tal? Então é meio isso que a gente quer ver numa novela estilo Malhação, né? Então ela tem muitas qualidades e eu acho que, assim, a gente fazendo essa lista, assim, dá pra entender que tem motivos de sobra pra ter sido esse grande fenômeno entre as malhações dos anos 2000 ali. Sim, lembrado até hoje, inclusive. Você para as pessoas, não só da tua cidade, pessoas mais novas e tudo mais. Muita gente acompanhou essa malhação e tem um carinho muito grande pela história dela. Eu acho que é o fato dela ser uma novela boa, né? Porque novela boa é sempre novela boa, fica meio atemporal. Sim. E essa eu lembro de ter assistido em 2016, que me reprisou. E ela continuava bem legal, assim. Sobre essa temporada, tem uma curiosidade que é muito interessante, que é muita gente vê uma semelhança nessa história da Letícia com o Gustavo e compara com o filme Um Amor pra Recordar. Você acha isso? É igual. Eu não assisti esse filme, né? Eu sou uma pessoa que não vê filmes, então... É igual. Não, é a mesma coisa. O menino é um bad boyzão, assim, aí ele se mete numa emboscada lá e tal, e aí ele vai prestar trabalho voluntário na ONG da menina que meu Deus, pegaram tudo aqui. Não, é igualzinho. A única questão é que o final de Amor pra Recordar é triste e da Malhação Vagabanda não. E aí tem a banda no meio que eu acho que dá, né, uma diluída na história, assim, mas é bem parecido. Tipo, todo mundo que fala que é bem parecido é igual. Sim. Inclusive, a banda é uma coisa muito importante dessa temporada, né? Então, tanto é que você sempre será, né, que você pode não ter assistido Malhação, mas você já ouviu que eu posso tentar te esquecer, mas você sempre será e tal. Foi sucesso dentro e fora das telas, né? E nessa época eu não sabia, mas aí eu lendo, pesquisando, eu descobri, eu não lembrava disso. A Globo disponibilizou a música pra download, não existia streaming ainda, e teve recorde de download, tá? Nossa, na época o quê? 15 mil downloads era um recorde? Não, eu tô brincando, na época, gente, música era um negócio que fazia muito sucesso já. Eu não tenho ideia, assim, mas assim... E a trilha da Malhação também é recorde de venda de CD da Globo junto com Mulheres Apaixonadas, assim, foi um boom. Falando em trilha... Inclusive, né, por causa da Vagabanda, a Marjorie Chiano apostou na carreira musical, né? Ela gravou um CD e tal. É bom, inclusive, ela canta bem. E assim, a trilha sonora dessa novela também, falando em trilha sonora, é das mais lembradas. Porque assim, eu acho que se tem uma coisa que é um documento histórico do que foi a música nos anos 2000, são os 2 CDs da Malhação. O 2004, o Internacional e o Nacional. Porque o Internacional tem tudo que a gente ouvia, tipo... Tem umas coisas que você ouve e você fala, meu, tem Avril Lavigne, tem Limp Bizkit, tem, sei lá, Three Doors Down, tem todo tipo de música que você ouvia em festinha. E a Nacional tem, além do Charlie Brown, óbvio, né? Mas tem Felipe Dilon, tem Detonautas, sabe? Então, assim, é muito representativo, assim, é 2005... Você ouve aquilo lá, imediatamente você está com uma calça de cintura baixa, com uma corrente, sabe? Você passou um lápis preto no olho, tem uma coisa de strass em cima de você. É isso, assim, você tá lá, é incrível. E normalmente, Malhação é um negócio que você vê só quando passa, e é isso, você não tem contato, não tinha Globoplay, não tinha nada. Então as coisas ficavam só na nossa memória. E na nossa memória, as coisas são sempre melhores. Por exemplo, uma das Malhações que estava na minha memória é aquela dos anos de 2000. Aí quando eu fui reassistir de novo, não era tão boa assim. Mas uma coisa que pega muito é que com o surgimento do Viva e a Globo decidindo reprisar as temporadas de Malhação, passou Malhação Vagabanda lá em 2016, a gente reassistiu e não é que é boa ainda. É boa ainda. Isso a gente se chocou muito, que na época a gente escrevia pro blog, mas sério, porque a gente tava acostumado já tava pronto pra meter pau nisso. A gente revia todas, né? Eu revia todas pra poder fazer os textos pro blog. E aí eu falei, não, vai ser ruim também, óbvio. Eu tinha visto a do Vitor, achei ruim. Falei, não, é ruim também, com certeza. E não era ruim.
Essa realmente era boa. Claro, tem serviço, tem uma outra coisa que é muito da época, né? Assim, novela de 2004, em geral, fala muito sobre coisas de peso, sabe? Das meninas quererem ser magras, isso existe muito. Mas eu acho que ela se segura muito bem, viu? É uma história bem feita, bem organizada. E divertida também, assim. Boa novela mesmo. Para além de Malhação, uma boa novela. Então é uma alegria até que o Globoplay decidiu colocar no catálogo, né? Sim, se você nunca viu, e esse aqui é uma novelinha pra desestressar, porque é isso, né? Malhação, tipo, também não tem nada de muito substancial, né? Essa ainda tem uma coisa mais pesada, que é ali no começo, né? O acidente e tal, mas se você quiser uma novelinha pra relaxar, eu acho que super vale a pena se você gosta de Malhação. Com certeza, se for pra escolher uma dos anos 2000 pra assistir, eu escolheria 2004. Eu acho Sim. que é a mais representativa e é a mais bem construída enquanto história mesmo, assim. Então eu acho que essa Malhação deve ser tão icônica quanto, sei lá, a primeira do Múltipla Escolha, a de 2012, a Viva a Diferença. São as grandes Malhações. Eu acho que essas são as grandes mesmo, assim, porque cada um vai ter a sua da sua época, né? Isso a gente já falou aqui no vídeo e sempre fala. Mas são essas, assim, sabe? Tem, sei lá, uma 98, 99, e depois você tem a 2004, e você tem justamente isso daí mesmo. Então, sinta-se convidado a assistir essa temporada. Às vezes vê um capítulo por dia na hora do almoço, esse negócio passa rapidinho. Se você não quiser assistir isso na sua hora de almoço, vou recomendar ver os nossos vídeos. Muita gente fala que assiste a gente enquanto come, então a gente fica agradecido. Então você pode acompanhar nossos vídeos, se inscrever no canal e também seguindo a gente nas redes sociais, porque aí a gente sempre tá lá avisando quando sai vídeo novo aqui no canal. É isso, e conta aí pra gente se você assistia a Malhação Vagabanda, se a Malhação Vagabanda é a melhor Malhação. Muita gente tem isso na cabeça, nenhuma Malhação foi boa depois de Malhação Vagabanda, o que é uma mentira, teve Malhação boa depois de Malhação Vagabanda, assim, só que você era muito velho pra gostar daí, então já não falava com você. E um TikTok com a trilha sonora da novela também deve sair aí nos próximos dias, então já sigam as redes sociais do canal que estão aparecendo aqui embaixo para não perder nada. É isso, né? Até o próximo vídeo. Até mais, gente. Tchau. Tchau. E aí, você quer levar um papo? Tem que levar um táxi, né? Mas vamos daqui.